Bom, meus compadres, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversar mais um pouquinho sobre geografia, história, geopolítica em geral, né? E hoje nós vamos falar da Prússia, um estado, assim, uma denominação que chegou não, foi proibida logo após a Segunda Guerra Mundial. Algo muito interessante e que, como vamos dizer assim, é, afeta inclusive você, principalmente você que é brasileiro, e você nem sabe isso, por causa das suas derivações do que foi decidido historicamente nesse pequeno território da Alemanha, assim. Na verdade, eu falo pequeno, mas era o maior estado do estado alemão, né, quando ele não era unificado. Mas se pegar devido às dimensões, né, o continental da Europa e do Brasil, assim, a gente pode dizer que é pequeno, né? Mas deixando essas conversas um pouquinho de lado, só para pedir o seu like, a sua inscrição, que você compartilhe aqui o conteúdo e também nos acompanhe no Prosa de Compadre, podcast. Vai lá também dar uma conferida no projeto Malaquias, muito interessante o conteúdo dele. E é uma coisa até engraçado, né? Hoje ele falou do Otto von Bismarck, uma pessoa que eu pretendia falar aqui. Eu até achei engraçado na hora. Foi muito interessante. Então vale a pena você ver o vídeo dele. Eu não sou tão otimista quanto ele no que é dito, mas é a questão histórica, né? Mas assim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo, né? A Prússia, vamos dizer, vou ser mais simples. A Alemanha, antigamente, ela era dividida em 32 estados e cidades independentes. Era a questão dela dividida, só a somatória, né? Logo após a Guerra dos 30 Anos, né? Foi uma guerra que durou, na verdade, 32 anos. Ela teve um período de paz, né? E na região da Prússia, você teve um cara chamado Otto von Bismarck, né? Conhecido como Chanceler de Ferro. Ele tinha um desejo de unificar a Alemanha. Por quê? Porque a Guerra dos 30 Anos deixou marcas tão profundas no território alemão, no povo alemão, que é mais profunda essas marcas que a própria Segunda Guerra Mundial, que é mais recente e uma escala maior, né? E ele queria que a Alemanha nunca mais passasse por aquele mal que ela passou durante essa guerra. Porque se vocês olhar o território europeu, a Alemanha fica entre a França, que era uma grande superpotência, e mais a oeste a Rússia, né? Que naquela época ela englobava também a Polônia, a Bielorrússia, o Império Russo, né? Então ali era para um lugar onde vários líderes militares passaram, como Napoleão passou lá, entre outras guerras que aconteceram, né? Quando era o Sacro Império Romano Germânico, né? Então era um território que por ele ficar em um enclave bem no centro da Europa, sempre sofreu com muitas guerras, né? E o objetivo de Bismarck era o quê? Era unificar esse território, todos os povos de línguas germânicas, né? E fazer uma nação muito forte para que nenhum outro país mais agredisse o seu povo, nenhum país mais assediasse o território alemão, né? E sim, isso é certo, ele está correto em fazer isso, ele tem que se defender, ainda mais naquela época não tinha que nem hoje a ONU, regras internacionais, que apesar de a gente ter tudo isso, não impediu a Rússia de atacar a Ucrânia, né? Quebrando todas essas regras, violando tudo que deveria ser preservado e respeitado, né? Mas então, o que que ele faz? Primeiro, ele inicia uma série de provocações com o Império Austro-Húngaro, onde ele faz a guerra chamada Guerra do Norte. Tem outros, se for pesquisar, vai ter outra Guerra do Norte também com esse nome, mas você tem que pesquisar então Guerra do Norte Prussiana, ou alemã, onde ele unifica o norte, ali, a região de Saxã, entre a região Angla. E nisso, ele faz essa unificação. O sul, que é a Baviera, era um estado mais católico, um pouco mais diferente do resto do país, que era mais luterano, né? Para ele conseguir fazer essa unificação, ele começou a provocar a França, né? Na época, a França era liderada por Napoleão III, que era neto de Napoleão. E muita gente via ele como um grande estrategista. Logo, Bismarck não. Bismarck considerava ele um idiota. Achava que ele era um fanfarrão, que ele era um falação, que não era aquele gênio militar que ele se autopromovia. Então Bismarck começou a provocar ele até que então ele decidiu ir para a guerra contra a Alemanha, né? A Prússia, na verdade, para ser mais certo. E a Prússia tinha um exército muito mais evoluído, mais moderno, mais avançado, mais tecnológico. Isso devido muitas dessas formas de Frederico o Grande, que se vocês procurar no meu vídeo da Guerra dos Sete Anos, você vai ver eu falando sobre isso. Então eis que daí ele derrota a França, pega a região da Alsácia e da Lorena como punição e ganha indenizações. Inclusive o acordo é assinado no Palácio de Versalhes, né? Esse muito importante da Primeira Guerra Mundial, né? Por que, que os franceses quiseram assinar lá? Por quê? Porque eles tiveram que assinar para os prussianos quando perderam a Guerra Franco-Prussiana nesse palácio. Então,
Depois a gente fala sobre a Primeira Guerra Mundial e esse palácio, né? Mas voltando pro foco do vídeo aqui. Então, o Bismarck, quando ele unificou, ele sofreu uma oposição muito grande, né? Do sul católico do seu país. Por quê? Se você for olhar, agora ignorando a parte religiosa, a Igreja Católica, ela foi a instituição que mais construiu hospitais, escolas, orfanatos e abrigos na história. Durante esse período eu posso alegar, não vou falar de até o momento porque eu não tenho essa informação. Mas então ela exercia uma grande influência na política. Até mesmo aqueles que eram mais luteranos, eles pensavam, pô, mas essa instituição ela cuida da minha saúde, da saúde da minha família. Então Bismarck olhou, pera aí, Frederico, quando ele assumiu a escola, a iniciativa da escola, né, pública, né, educação pública, que ele doutrinou os povos germânicos, né, para que eles não lutassem mais contra o Estado e sim a favor do Estado, ele parou e pensou, então se eu tirar isso que é da igreja, que é a saúde, eu vou ter essa influência que a igreja tem. E foi onde ele foi lá e criou a saúde pública. E também ele criou essa iniciativa da questão da segurança social, né? Que meu colega falou no vídeo lá dele. Vai lá conferir, eu não sei o dia que ele posta, que ele pretende postar esse vídeo, mas siga no canal dele lá, o Prosa de Compadre também siga no Projeto Malaquias, quer dizer. E você verá. Mas ele criou esses programas sociais para que as pessoas depositassem mais fé no governo e assim aceitassem mais o que o governo diz, deixando de lado outras doutrinas. Ó, eu sou católico, sou cristão, mas vamos ter que admitir aqui, fé também é uma doutrina política. Então, quando você tem um Estado e tem uma igreja, da tamanho, das dimensões da igreja católica, a gente pode dizer que sim, existe dois Estados. E o que o Bismarck fez foi competir e vencer de forma, vamos dizer assim, lógica essa competição no território alemão, onde ele se consolidou o governo prussiano como sendo central na liderança do povo alemão. Lógico, isso aí teve repercussão, né? Porque depois quem ele colocou lá como o Kaiser alemão morreu, assumindo o Helmer, conhecido como Guilherme II, onde ele iniciou uma política diferente da que o Bismarck tinha, né? Onde ele levou a Primeira Guerra Mundial, em consequência depois tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois em consequência a Segunda Guerra Mundial, né? E assim a gente pode dizer que afeta o mundo, não só desse meio direto das duas guerras, mas como que muitas das políticas de hoje, como o INSS, como a saúde pública, a educação pública, surgiu nesse estado. Eles surgiram não inicialmente porque eles tinham interesse no bem-estar populacional, não vou negar que tinham também, mas eles queriam principalmente ter uma moeda de troca para que a população fizesse o que eles queriam, obedecesse ordens. Então, o início desses daí, se acaso algum dia se vê um ANCAP falando, ah, mas quem deu a criação a essas atividades públicas, assim, de questões sociais, foi o Estado fascista. Sim, foi. Não a Itália, mas sim a Prússia. A nação mais fascista que a gente já teve alguma vez. Tanto que essa denominação prussiana foi proibida no território alemão pós Segunda Guerra Mundial. Não sei se hoje em dia foi liberado novamente, mas sem você saber, isso afeta você, porque os benefícios que você colhe hoje vêm desse Estado. Não estou dizendo que esses benefícios, essas políticas públicas são ruins, mas só contando uma questão histórica, né? Que o desejo por você ter um apoio maior da população fez com que esses benefícios surjam. Então toda vez que você vê um político ele oferecendo alguma coisa, saiba que ele tem o interesse dele. O partido dele tem o interesse também. E lembre também de outra coisa. O governo só pode lhe oferecer aquilo que ele já pegou de você através dos impostos. Tudo que o governo oferece, ele está dando de você aquilo que ele já pegou de você. Ah, mas o governo, o imposto que ele cobra não é o suficiente para pagar tudo que ele faz. Então ele está inflacionando a moeda e a inflação é o imposto mais cruel que existe. Lembre-se disso na hora de votar. Um forte abraço, um beijo e até mais.